Fala galera, beleza? Eu queria gravar um vídeo, faz tempo que eu não gravo nada e eu queria falar pra vocês sobre dois absurdos que a gente tem na Bíblia. Um deles é muito falado hoje em dia nas igrejas, o segundo absurdo, na verdade que eu vou colocar em primeiro lugar. Bom, enfim, um dos absurdos não é tão falado assim, isso pra mim é um problema, eles devem andar juntos, porque o entendimento de um deles depende de entendermos o outro. E o absurdo que é muito falado é sobre o amor de Deus, que humanamente falando é um absurdo, é claro, né? Deus ele não é absurdo, nunca vai ser absurdo, os absurdos somos nós, mas em termos humanos, é claro que o amor de Deus excede o nosso entendimento, por isso é um absurdo. Mas tem outro absurdo que eu acredito que não é tão falado hoje, é sobre o pecado, o absurdo do pecado. E bom, isso pra mim é um problema porque se eu não entendo quão pecador eu sou, na verdade eu ainda não entendi o quanto Deus me ama. É como se essas duas coisas andassem juntas. Quanto mais eu percebo quão baixo eu sou, quão pecador eu sou, quão indigno eu sou, o quão lixo eu sou, o quanto a minha natureza ela pende para o mal, ela pende para tudo que me afasta de Deus, quanto eu não olho para todas essas coisas e encaro de frente a negridão dos meus pecados, eu acabo não entendendo o quão Deus é bom, o quanto a graça dele é abundante, o quanto ele excede todas as minhas expectativas, o quanto ele me trata de uma maneira que eu jamais deveria ser tratado. Porque como Jesus falou, né? A quem muito é perdoado, muito ama. Então, na verdade, ele falou isso para um fariseu que achava que não precisava ser perdoado. Então, esse fariseu, ele negou a realidade do amor de Deus por ter se julgado autossuficiente, por ter se auto-justificado na lei ou numa... Enfim, são N coisas nas quais a gente pode se justificar. Então, para falar desse primeiro absurdo, a gente vai lá em Jeremias 3:1 e lá está escrito: Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então aqui Deus está falando em termos humanos de uma forma que o pessoal da época entenderia o que ele quer dizer, e frequentemente ele usa a figura do casamento para falar do relacionamento dele com o povo. Então aqui ele está falando de um casal onde a mulher deixou o homem abertamente para ir após outro homem abertamente, cometeu adultério e, e de repente o outro o marido vai e toma ela de novo por esposa. Aqui não é mencionado arrependimento, não é mencionado nenhuma mudança, nenhuma contrição. E aí Deus faz uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. A terra se poluiria com isso. Isso aqui, simplesmente, humanamente falando, não faz sentido. Por quê? Porque se você pegar lá Jeremias 1:2, você vai ver uma descrição muito pesada a respeito do pecado do povo, da prostituição do povo, tanto em termos espirituais como em termos físicos mesmo. E o pior de tudo é que o povo não reconhecia esse pecado, não estava de olhos abertos. O que é muito legal é você entender isso, porque você entende que se Deus está acusando, ou se Deus está usando palavras pesadas aqui, é simplesmente para abrir os olhos. Então, às vezes a gente se sente mal, mas Deus pode estar abrindo os nossos olhos. É claro que se a gente se sente mal, mas nada muda, a gente simplesmente está sendo acusado pelos nossos pecados. E isso não vai aproximar a gente de Deus. Mas não é o caso aqui, porque é, Deus descreve toda a pecaminosidade do povo. Eu te desafio a ler depois esse começo e se enxergar como sendo parte do povo. Porque nós não somos diferentes deles, o nosso pecado é terrível. Nós não podemos ser como essa mulher que simplesmente quer voltar ao marido, isso não faz sentido.
depois de tudo que a gente faz, depois de Deus vir, depois de Deus nos transformar, abrir os nossos olhos, a gente continua pecando. Mas é aí que entra o segundo absurdo, porque no versículo 1 também do próximo capítulo, capítulo 4, Deus fala: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Então, apesar de tudo, Deus está chamando. Deus continua chamando o povo. E é esse o maior absurdo. Porque a gente tem que entender que faz sentido que você vá para o inferno. Faz sentido que Deus venha com punição sobre a sua vida, sobre a minha vida. Faz sentido que eu vá para o inferno. Faz sentido que Deus nos puna porque nós somos criaturas rebeldes que Ele criou. E então, cara, eu sei que é difícil entender isso. Você só vai entender se o Espírito Santo te revelar essas coisas, mas se você está dando tanta atenção para a questão do amor de Deus, mas ainda não entendeu o absurdo do seu pecado, cara, então você também não entendeu o absurdo do amor de Deus. E é isso que eu queria deixar pra gente. Deus está chamando, Deus continua chamando um povo que é assim, e nós somos assim também. Pecamos, nos prostituímos fisicamente, espiritualmente, não reconhecemos que estamos errados e Deus continua chamando. Jeremias 3,14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei. Eu sou o vosso esposo e vos tomarei. É muito amor. Ele continua, ele responde a pergunta do versículo 1, dizendo que sim, eu sou seu esposo ainda. Sim, você adulterou contra mim, mas eu vou te tomar. E aí a gente tem a história de Oséias também, né? E para entender melhor esse assunto, a gente pode também ler o livro de Oséias. Aconselho todos a lerem esse livro. E graças a Deus pelo amor dele, graças a Deus por ele abrir os nossos olhos para os nossos pecados, e com isso a gente dá cada vez mais valor a Jesus. Mas poxa, eu queria deixar mesmo uma advertência para nós como cristãos, ou se você está começando a caminhar com Jesus agora, que se nós não abrirmos os olhos para o tamanho dos nossos pecados, para o absurdo do nosso pecado, a gente não vai desfrutar do absurdo do amor de Deus. E é isso.